Olá, amigos, você acompanha a TV Câmara de Tupã, uma TV sempre a serviço da população. Começa agora mais um programa Pontos de Vista, com a presença dos vereadores da Câmara Municipal e convidados especiais tratando de assuntos de seu interesse. Hoje nós estamos recebendo o primeiro secretário da mesa diretora, vereador Charles dos Passos, com um grande amigo nosso. Estamos recebendo aqui o Marcos Antônio de Barros, conhecido em toda a cidade como Marquinhos da Dengue, que é um especialista na área, né, de endemias, e com certeza teve um papel fundamental nos últimos meses no controle da dengue. Só para a gente fazer uma retrospectiva, né, vereador? Nós vivemos aí um momento muito complicado no início do ano, né, onde nós, infelizmente, batemos todos os recordes de números de casos de dengue em nossa cidade, ultrapassando, superando cidades maiores, inclusive, que Tupã. O Marquinhos vai falar um pouquinho sobre isso também, mas atrás de um trabalho muito sério, né? Assim que o prefeito Caio Aoki assumiu, sabendo da importância e também do papel que o Marquinhos sempre realizou, né, no setor, sempre preocupado, sempre com números reais, sempre fazendo um trabalho de campo, realmente agregou com o Marquinhos reassumindo, né, o seu cargo de origem e com certeza iniciando um trabalho muito sério e que deu resultado. Então a gente tem que divulgar, é uma prestação de contas perante a população de Tupã, em que momento que nós estamos vivendo, né? Um paralelo do que foi e como está agora a questão da dengue em nossa cidade. Seja bem-vindo à TV Câmara de Tupã. Obrigado, Glaucio. Bom dia, boa tarde, boa noite, enfim, o programa passa em horários alternados. Quero cumprimentar nossos telespectadores que acompanham a TV Câmara, os programas aqui e o trabalho dos vereadores. E agradecer à equipe da TV Câmara, que sempre nos recebe com muito carinho. Agradecer também ao Marquinhos, que mais uma vez, é a terceira vez que nós sentamos para falar sobre esse assunto. E como você bem disse, né, tivemos aí uma pandemia, não é nem uma epidemia, uma pandemia aqui em Tupã, uma das maiores epidemias que nós tivemos na nossa região, não só em Tupã, e que ocasionou a morte de 6 cidadãos, infelizmente, mas que foi uma sucessão de fatores que foram acontecendo e a administração anterior não conseguiu realizar um trabalho efetivo no sentido de prevenção e de controle. E trouxemos o Marquinhos aqui uma vez, falamos sobre o panorama geral, inclusive ele fez uma perspectiva do que aconteceria no começo desse ano, caso as coisas não fossem organizadas e planejadas, e isso acabou acontecendo. Depois nós voltamos aqui para falar do panorama que infelizmente se concretizou, aliás, foi até pior do que ele havia previsto, justamente pela experiência que ele tem. Por isso que assim que o Caio assumiu a prefeitura, depois daquele episódio de cassação, imediatamente ele começou a procurar o Marquinhos e fez o convite para que ele voltasse ao setor de endemias para tentar regular, planejar, estruturar um trabalho, e que aconteceu. Hoje, a dengue está controlada no nosso município. Claro que o inverno contribuiu bastante para que esse índice abaixasse, mas as outras cidades da região, como Marília, por exemplo, mesmo no inverno, os casos continuaram acontecendo. Então, realmente houve um trabalho efetivo, por isso que eu quis trazer o Marquinhos, até para fazer essa prestação de contas, esse feedback para a população do trabalho que ele veio cobrar que fosse feito e depois teve a oportunidade de fazer, e o resultado está aí para que a gente possa ver. Perfeito, vereador. Queria saudar aqui nosso querido Marquinhos. Marquinhos, seja bem-vindo à TV Câmara. Vamos iniciar. De repente, o telespectador que, pela correria do dia a dia, pelos compromissos, não assistiu os programas anteriores, mas acompanhou pelos veículos de comunicação os casos, números. Cada dia era um número, mudava esse número de uma forma drástica, de um dia para o outro. Era uma coisa de louco, né? A gente, inclusive aqui na TV Câmara, nós fechávamos a edição do jornal, daqui a pouco chegava um outro boletim com casos, mais casos, né? Enfim, uma coisa que ficou sem controle. E vamos fazer um paralelo, falar um pouquinho daquele cenário, né? E aí sim, o início desse trabalho que foi feito, você coordenando toda essa equipe, e você é uma pessoa que, sem jogar confete, mas você sempre brigou nessa questão.
sempre ficou preocupado, sempre alertou as autoridades, sempre... Porque você se especializou nessa área, você fez cursos, você, enfim, você realmente é um especialista na área, em toda a região. Então, a administração, sabendo dessa importância do Caio, né, fez um convite para que você retornasse ao setor e, enfim, acho que quem entende do assunto, então deixa trabalhar, como dizia o ditado, deixa o homem trabalhar. Seja bem-vindo à TV Câmara. Obrigado, Glaucio. Agradecer ao Charles por mais essa oportunidade. Agora, antes como especialista que conhece o trabalho e agora como alguém que está lá. Isso que você falou de fez curso, de aprendeu, é uma coisa que quem pagou para o meu saber, para o meu conhecimento, é claro que você, dentro de você, você tem aquela determinação de querer sempre saber mais e se envolver. Claro. Mas foi o contribuinte tupanense que bancou o que eu sei, o que eu conheço. Dia 24 de janeiro, quando o Charles me chamou pela primeira vez aqui, foi até um horário diferenciado, nós viemos à noite fazer um programa, que era para ser acho que 15, 20 minutos, ficamos uma hora. Né? Nós tínhamos 18 casos de dengue. 18? No dia 24 de janeiro de 2019. Vou até marcar isso aqui só para... A segunda vez que eu vi foi no final de abril. Nós já estávamos na casa de 4.000 e poucos casos. Meu Deus. Em síntese, assim, na última sexta, tem a reunião da CIR, que são 8 municípios, que participa a atenção básica do Estado, a atenção básica do município e o comando das arboviroses, que é uma sala de situação que nós temos. Foi apresentado, foi a primeira reunião que eu participei, e eu levei um pendrive para me mostrar uma verdade que foi maquiada ao longo do tempo. A senhora Márcia Koga, que é da Coordenadora de Atenção Básica do Estado, que é de Oswaldo Cruz, mais o pessoal da Adamantina, ficaram assustados, porque nós desenhamos realmente o porquê nós chegamos nisso, um diagnóstico situacional da dengue 2019 do Tupã. Os adjetivos, várias coisas que a gente pode dizer, é que houve negligência, incompetência, prevaricação, omissão, ineficiência. Mostrei para o Estado, não adianta ficar por fora achando uma coisa, foram maquiadas várias situações. E nós cantamos a bola aqui dia 24 de janeiro de 2019. Porque a dengue não é assim, começa a chover hoje, amanhã já tem os casos. O trabalho é um ano antes e você vai construindo esse trabalho. Teremos dengue? Vamos ter, porque agora o mosquito domesticou, você tem surtos menores. E quando eu estive aqui eu falei, na hora que a gente chegar em março, se a gente não conseguiu controlar a epidemia, começarão as mortes. Dia 8 de março foi a primeira morte. Certo? Certo. E aí foram mais 6. E só não morreu mais gente porque a eficiência, o profissionalismo do pessoal do nosso laboratório de análise clínica municipal foi fora do comum. Porque quando o cara tem problemas, além da crônicos, diabetes, hipertensão, outras questões que o sistema imunológico está baixo, como uma coisa que está tendo problemas, você pega a dengue e dá uma complicação. E aí as plaquetas caem bastante, e aí se você não cuidar, a cada 4 horas fazer um hemograma, para estar medicando essa pessoa, para conseguir suspender essa plaqueta, é a hora que enfim que o cara vai para a UTI. Então nosso laboratório salvou vidas. Nós podíamos ter muito mais de 20 óbitos em Tupã, pelos procuras que a gente tive aí de casos que foi bem grave, né? O pai de Juninho Cadeirudo ficou quase um mês internado. Foi. E agora foi no final de maio. Né? A SUSEM teve aqui numa reunião do município, a diretora regional, que é a Raquel, ela mora em Bauru, trabalha em Marília, que é a nossa regional Marília, chegou numa reunião, veio o pessoal dela da base da Adamantina, coordena Tupã, o prefeito não estava. Isso quando, Marquinhos? Se eu não me engano, em março. Ah, tá. O prefeito não estava. Não tinha o secretário, parece que não estava. Simplesmente, está todo mundo aqui, mas não vai vir. Está encerrada a reunião. Passamos por essa humilhação. Está encerrada a reunião. Isso com a SUSEM? Isso com a SUSEM. Aconteceu isso. O trabalho que não foi feito em 2018, eu posso fazer a conta para você de outubro para cá, para a gente fazer uma análise. Tupã nunca teve uma infestação tão alta como ela teve
nesse período, no último semestre de 2019. Quem comanda isso, se o cara não tiver profissionalismo, a gente sabe que prefeitura tem várias questões que envolvem, infelizmente, certos setores, que você tem pactuações com o governo federal, você tem uma diretriz de trabalho que todos os municípios fazem, tem umas, infelizmente, algumas ingerências políticas no meio. Mas quem está ali no cargo tem que ser o responsável. Então o governo fala, desde 2006, que existe uma portaria, que quando começa a passar de a infestação, você tem que começar a bater pesado, está acontecendo isso, está acontecendo. Tanto que não foi feito, que se tivesse sido feito, nós não teríamos um recesso funcional de 12 dias em dezembro. Parou a prefeitura, o trabalho de endemias parou. Pior, emendou 12 dias, mais horas em haver e mais férias. Teve cara que ficou quase 60 dias sem trabalhar. Isso no setor de endemias. Um emprego não existe. Os números, o governo federal estipulou uma meta de 80% de visitas bimestral e nós, dezembro e novembro, deu 36%. Exigência, 80%. 80% no mínimo. Isso legalmente. Aí desenrolou tudo isso, aconteceu a situação de janeiro, fevereiro, março, começou a subir. Em maio começou o problema que houve um problema da Bayer com o Ministério da Saúde. O estado de São Paulo, o armazenamento em São Bernardo do Campo e aqui para o interior é Araçatuba, que armazena os inseticidas. E você tem que ter um engenheiro químico responsável. Não adianta o prefeito querer assumir isso. Né? Eu, como sou ambientalista, eu sou contra inseticida. Nós temos que se acostumar com isso, nós temos que controlar. O ser humano controla o Aedes. Nós controlamos. Quando tinha inseticida, que era 18 casos em março, mais 18 casos em janeiro, mais 85 em fevereiro e março 507, era hora de ter ido para o pau. Não foi. 2 máquinas apenas trabalhando, funcionário rejeitando, não vou passar veneno, o comando ficou quieto. Ficou por isso. Aí você soma, no dia que eu entrei, dia 5 de junho, você soma o gasto nos 5 primeiros meses do ano. 325 mil reais de exames, 200 mil reais de medicamentos e quase mais 500 mil reais entre hora extra. Mais de 80 professores pegaram dengue e você tem que pagar o substituto. Toda a parte de custeio, combustível, e vai aqui e vai ali, 1 milhão. Empobrecendo a cidade em 1 milhão de reais, que poderia ter sido investido em outros setores. O que você faz com 1 milhão? Espaço das Artes, 1 milhão você acabaria? Está orçado em 800 mil. Sim. Então, essa foi a situação. E ela foi vindo. Já vem de 2013 isso. E a gente veio avisando. Tanto que por causa de tanta coisa que eu falei, eu fui transferido para a VARPA. Certo? Nós tivemos epidemia em 2013, 2014 e 2015. 3 anos seguidos de epidemia. E nós tínhamos um histórico de até dia 31 de dezembro de 2012, Tupã teve em 20 anos 3.075 casos de dengue e 1 óbito. Isso em 20 anos? 20 anos. De 2013 a 2016, nós tivemos quase 6 mil casos em 4 anos e 6 óbitos. Só no ano de 2019, 6.200 casos hoje. Confirmados. Fora aqueles que você passou com o Caio na época lá na UPA, as enfermeiras não estavam notificando. Ou notifica ou atende. Nós chegamos num colapso na saúde muito grande. Agora sim, vamos falar de futuro. O Caio foi 2 vezes na minha casa, me chamava, se foi uma vez junto. Não pedi carta branca, eu pedi autonomia. A partir do momento que você fala, eu preciso desse profissional, ele tem capacidade, é isso que eu quero, autonomia. Não tenho 100% de autonomia. Conversamos várias vezes isso. Aí eu prometi o sim, falando a verdade, até maio do ano que vem para controlar. 12 meses. Comecei dia 5 de junho. Fiz um planejamento para 4 meses, que vai até dia 31 de outubro, que é o contrato que eu tenho, 31 de outubro. Depois depende da administração.
Não sou de ficar reclamando, não sou de ficar até 31 de outubro. Depois nós vamos ver a sequência. Pegamos aqui, fizeram um trabalho de intensificação como tinha inseticida, o agente comunitário de saúde e o agente de combate a endemias. Abril e maio. Terminou acho que dia 23 de maio, se eu não me engano. Estão todas as casas, cidade inteira. Foram visitados 20 mil imóveis nesse período. Entramos em junho e julho nós fizemos 17 mil só com a equipe de endemias e 7 de férias. Porque ficou muita gente com férias atrasadas. Então, cada 10 dias, 7 de férias. Então, com menos funcionário, mais visita. Criamos uma equipe. O que estava acontecendo? Não adianta você fazer um trabalho numa quadra e está lá uma casa que não tem, está desabitada, não tem morador, está abandonada, está para alugar, está para vender e ficar para trás. E nós provamos isso. Por quê? Enquanto hoje nós temos nos bairros, a não ser a Vila Inglesa, 0,6, 0,5 de infestação, que está bem abaixo do 1, que se a gente conseguir chegar até outubro, manter nessa média, nós temos um bom horizonte para o ano que vem. Nas questões dessas casas está dando 32 infestação. Então o trabalho foi certo, a equipe foi certa. 52 casas dessas aí nós fizemos o trabalho em junho, mais 53 e agora 79 nesse mês, rendeu. Por quê? Às vezes a chave você vai e não consegue encontrar na hora. Então é 2 dias, 3 dias para você conseguir achar a chave. Às vezes o cara bora fora, não está a chave aqui, não tem parente e você fica, né? Então a gente conseguiu. Aonde que está os criadouros dentro dessas casas? Vaso sanitário, porque a água está ali parada, não tem tampa, não está fechado, é um criadouro. Ralo do banheiro, não tem tampa, criadouro. Maioria das garagens, choveu, a água sai e não está saindo na tubulação lá para a rua, água pluvial, entope com a chuva, porque a casa está abandonada, criadouro bonitinho, mosquito não precisamos. Não precisamos contratar drone, não precisamos contratar NASA, trabalhamos. Recentemente aqui, ó, perto da Câmara, um buraco que abriu ali esses dias, o pessoal nosso encontrou, porque está dando uma grande infestação em volta da Câmara, a prefeitura, o pessoal da região reclamando. A água estava descendo da caixa ali que sai dos peixes, descendo para Xerentes. As raízes levantaram o tubo e a água estava voltando. E dentro dessa caixa estava com muitas larvas. Tanto que o BGS foi lá e resolveu o problema. 60% dos bueiros obstruídos na cidade. 60%. Quando nós pegamos era 60%. Tirando as obstrução, é claro que tem morador que varre, folha, varre isso, varre aquilo, mas 60%. O que estava faltando para o comando? Explicar para o funcionário que não adianta ele só fazer visita casa a casa, ele tem que pensar em território. Território na quadra não é só onde tem gente. Tem as laterais da quadra na rua, no passeio, que existem os bueiros. Na esquina, você pode olhar, dar uma ligada, está entupido esse bueiro. Não estava sendo feito isso. Então você procurou achar situações que você foi fazendo isso, né? Aumentamos o número de visitas. Existem ainda muitas pendências internas lá, que a gente está tentando contorna aqui, chega um ponto que ou vai ou não vai. Mas eu penso assim, o cara que trabalha na área da saúde, ou ele tem amor ou ele não serve para trabalhar na saúde. É assim que eu falo. Primeiro dia que eu fiz a reunião com o pessoal, eu não gostaria de ter voltado da forma que eu voltei. Eu acho que tem uma hora que você tem que passar o bastão, né? Mas chegou um limbo, que nós chegamos num limbo nessa área. Nós tínhamos que fazer alguma coisa. E eu não podia me omitir, porque o que eu sei, o cidadão pagou para mim saber ao longo de 20 anos. É claro que eu fui atrás, me especializei. Hoje eu estou cadastrado na Organização Mundial da Saúde, na Organização Pan-Americana, e tem grupo de estudos, né? Marquinhos, só para a gente complementar o que você disse, você como tupanense mora aqui, sabe, convive, depende da cidade, vivendo aquele momento, aquela situação, acho que, né, uma pessoa que, com o conhecimento que você tem, com a base que você tem, eu imagino o sentimento naquele momento, entendeu? De querer ajudar e até então não poder ajudar, né? Por N motivos, enfim. Mas é importante
trabalho de administração assim que o Caio assumiu, reconhecendo essa capacitação, essa sua experiência, essa sua formação e pedindo a sua ajuda. Então você como tupaense, você compartilhou seu conhecimento, passou para toda a equipe, vamos trabalhar junto, vamos unir forças. A Câmara Municipal sempre atenta a isso, falamos, o vereador Charles por inúmeras vezes usou a tribuna alertando, cobrando, enfim, já passou. O importante é o trabalho que está sendo feito com essa perspectiva para o próximo ano. E, vereador, ainda bem que teve essa mudança drástica, teve que acontecer isso. Porque senão, como disse o Marquinhos, talvez hoje nós teríamos aí mais de 20 óbitos, tranquilamente. É uma coisa que, pelo que esses dados que ele passou, 20 anos, 3 mil e poucos casos. Depois, foi num curto espaço de tempo, quer dizer, somente esse ano, mais de 6 mil casos e 6 óbitos. Quer dizer, olha a que ponto chegou a cidade. E nós estamos falando aqui em relação especificamente à epidemia de dengue. Sim. Mas outros fatores contribuíram para que a conjuntura política chegasse naquele ponto em que houve a denúncia por parte de um morador de Tupã e houve o processo de cassação instaurado contra o ex-prefeito. Mas a questão da saúde, ela é de suma importância, né? A epidemia de dengue foi, assim, extremamente alarmante, não só para Tupã, para a região, mas para todo o estado, para o Brasil. Sim. Tupã, o Marquinhos veio aqui 2 vezes, pôde falar com a gente. Os índices de casos em Tupã ultrapassou de cidades como Bauru. Sim. Porque embora Bauru tenha mais de 500 mil de habitantes, Tupã... Hoje nós estamos em segundo por 100 mil habitantes no estado, só perdemos para São Joaquim de Barra. Então, assim, essa conjuntura é que nos preocupava e a gente cobrou bastante e houve, como você disse, a necessidade de se chegar naquela conclusão que foi o afastamento do ex-prefeito para que o Caio assumisse. Aliás, na verdade, a preocupação era a ineficiência do ex-prefeito, então nós precisávamos fazer com que isso mudasse. E o pós-evento só nos confirmou, e não foi só o fato da dengue, outros fatores em outras áreas da administração confirmaram que realmente era necessário o que aconteceu, né? Claro que as mortes foram muito piores, né? Quando a gente fala em questão de administração, quando você envolve morte de pessoas, qualquer outro assunto é inferior. Então nós estávamos muito preocupados. A dengue realmente foi o ponto-chave na questão do afastamento do ex-prefeito e a gente pode hoje a gente tem a certeza de que realmente isso era necessário, até porque os números que o Marquinhos está trazendo para a gente, os fatos que aconteciam na Secretaria de Saúde com os funcionários, com a falta de planejamento, com a falta de estruturação do trabalho da equipe, aliás, a impressão que dava é que nem tinha uma equipe estruturada. Sim. Então, isso nos preocupou bastante, estava nos preocupando e o Marquinhos realmente tinha e tem esse conhecimento. Inclusive, eu cobrei muito disso da administração passada. Por que então não chama o Marcos Barros, o Marquinhos da Dengue, para ajudar, para contribuir? A impressão que dá assim, não, eu sei de tudo, eu posso tudo, meu grupo é o melhor e os outros, mesmo que saibam, não vão me ajudar, não quero ajuda de ninguém. Essa era a impressão que a gente tinha. Quando uma administração ela é constituída, é igual uma colcha de retalhos. Tem que ter gente de todas as... Eu não entendo nada de dengue. O dia que você me perguntar alguma coisa, primeiro, qualquer dúvida que eu tiver, é o Marquinhos da Dengue. É para ele que eu vou ligar. Então por quê? Que ele, sendo munícipe, funcionário da prefeitura, capacitado para a área, por que ele não está trabalhando naquela área? Por que ele não pode ajudar? Isso que me deixava meio perplexo. E em outras áreas também. Então aconteceu, como você disse, aconteceu, é passado. Estamos focados no futuro. O Marquinhos está provando que fez um trabalho e está continuando fazendo um trabalho muito bom. O que me preocupa? A autonomia que ele precisa para trabalhar não aconteceu ainda. E ele disse que vai sair. Me preocupa. Porque se ele sair em outubro, que começam as chuvas,
O que vai ser desse setor? O trabalho vai continuar? A equipe continua da mesma forma, encabeçando aquela ideia que ele levantou? Porque os números estão aí. Sim. É a prova de que o trabalho teve um resultado. E quando ele sair? Se ele sair, por essa falta de autonomia, como é que vai ficar o trabalho daqui para frente? No mês de chuva, essa epidemia vai voltar? Então, assim, são questões que nos preocupam. Não só pela questão política, mas pela questão da saúde da população. Será que ocorrerão outras mortes? Será que a gente vai pagar para ver isso? Fica a minha preocupação. Então, eu já conversei, inclusive, com o prefeito, quero conversar com o secretário de saúde, porque quando um trabalho está sendo feito e está sendo bem feito e os resultados provam isso, por que é que nós não vamos deixar isso acontecer? Qual é a questão política que está sendo envolvida, que está impedindo esse trabalho de continuar? Precisamos resolver isso, né? Perfeito, vereador. Bom, nós chegamos ao final do primeiro bloco do programa Pontos de Vista, hoje recebendo o vereador e primeiro secretário da mesa diretora, vereador Charles dos Passos, e também o nosso querido Marcos Antônio de Barros, o Marquinho da Dengue, falando sobre os números, o trabalho que está sendo feito pela Secretaria de Saúde, através do setor de endemias, no controle da dengue em nossa cidade. Daqui a pouquinho a gente volta com o segundo bloco, programa Ponto de Vista, aqui pela TV Câmara de Tupã, uma TV a serviço da população. Voltamos já.